de códigos atômicos que um general tinha vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Subblebine, que ele infelizmente falecido já, era major-general, general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou o primeiro batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele, e eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó, no prédio do outro lado da rua tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram: quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele, descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como Remote Viewing, que é visão remota, que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro, Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channon, né? O Jim Channon é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando: eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller ele era membro do exército de Israel e dizem... Ela mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Aí é o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Tá mostrando ali o Remote Viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagall. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio